Olá. O mês de março ele é marcado pelas comemorações com relação ao Dia do Consumidor. O dia 15 de março é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. E esse ano no Brasil ganhou ainda mais relevância a partir do pronunciamento da presidente Dilma, que lançou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, além de decretos que regulamentam o Código de Defesa do Consumidor. No programa de hoje, nós estamos recebendo o diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, Dr. Cristiano Aquino. Dr. Cristiano, obrigado mais uma vez pela presença aqui na Universidade de Passo Fundo. Obrigado a você, Rogério, a recepção aqui. Sempre é bom estar aqui conversando, principalmente ainda dentro do mês de março, né, celebrando aí todas as conquistas, os avanços, essas notícias importantes. Enfim, é um momento ímpar para a defesa do consumidor no país, não tenho dúvida disso. Nós temos que agora extrair o que há de melhor de tudo isso. É o importante porque a própria presidente falou, né, de colocar a defesa do consumidor, que já é um princípio constitucional, como uma política de Estado, e lançou o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Acho que este reforço que foi dado, né, Rogério, principalmente, não é que a fala por si só da presidenta, ela realmente, na prática, resolva os problemas. Mas isto vem acompanhado de um conjunto de medidas que desde o ano passado nós estamos acompanhando, né? Desde a estruturação de uma Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que antes era um departamento, né? Toda esta política, digamos assim, agora apresentada pela Presidência da República, reforçando o papel dos PROCONs, que é algo fundamental, né? E tratando dos temas mais sensíveis hoje da modernidade na área de defesa do consumidor, que é a questão dos assuntos financeiros, que é comércio eletrônico e outras demandas, principalmente relacionadas, que uma das coisas que me chamou muito a atenção na fala da presidenta foi justamente essa questão de que o governo e os órgãos do governo, principalmente aqueles serviços essenciais, eles precisam ser prestados com qualidade. E aí vai justamente no foco do trabalho que nós estamos fazendo nesse último período, relacionado a telecomunicações, relacionado à energia elétrica, a esses serviços essenciais que realmente precisam, a partir das agências reguladoras, né, uma maior pressão, né, uma maior fiscalização para que realmente esses serviços possam ser prestados com qualidade. E o fato de tratar a defesa do consumidor como política de Estado é uma bandeira que nós aqui no Rio Grande do Sul, desde que assumimos o PROCON estadual, estamos tratando. Não pode a defesa do consumidor ser, digamos assim, algo de escolha do governante. Olha, agora é importante, vai deixar de ser importante em determinado momento. Isso serve para o governo federal, serve para os estados e serve também para os municípios. A política de defesa do consumidor necessariamente precisa ser algo tratado como algo permanente, efetivo, que funcione independente da sigla partidária do governante. Eu acho que quando a presidência da República traz esta pauta como política de Estado, é isso que quer se transmitir. Dialoga justamente com a ideia de que os PROCONs precisam gradativamente ir tendo uma estrutura independente, e essa independência pode ser traduzida na transformação em uma autarquia, uma fundação, em concurso público com uma carreira de Estado efetiva para os funcionários dos PROCONs, e justamente emprestando esta estrutura aliada à credibilidade que os órgãos já detêm hoje perante a população. Então é muito importante ver a importância que a pauta do consumidor adquiriu nesse último período. E agora cabe a nós aqui no Estado também, né, naquilo que é a nossa competência, junto com os municípios, junto com as entidades parceiras, a gente conseguir efetivar isso, né, de modo que a percepção dessas políticas chegue lá na ponta, que é realmente um melhor atendimento ao consumidor, no desenvolvimento de políticas de boas informações, de conhecimento para os consumidores e principalmente neste fortalecimento das estruturas de atendimento. E uma coisa importante, né, doutor Cristiano, é que aquela audiência que é feita no PROCON, quando comparece consumidor e fornecedor, agora ela ganha ainda mais força e passa a valer judicialmente. Exatamente, digamos assim, tu emprestar a credibilidade que, a nosso ver, dos PROCONs há muito tempo ela já acontecia. Mas agora, digamos, formalmente, digamos assim, até inclusive para que a gente consiga evitar todo esse processo de demora que às vezes acontece no Poder Judiciário, na discussão de demandas que podem ser resolvidas na seara administrativa. O dado do ano passado de que
90% dos atendimentos realizados nos PROCONs, eles foram resolvidos no processo de mediação, nos remete a duas conclusões. Uma da efetividade do atendimento e outra da necessidade de que também as empresas percebam de que aquilo que está sendo feito ali gera uma responsabilidade para a empresa, gera um compromisso de dever fazer alguma coisa em favor daquele consumidor. Então, acho que este reforço é fundamental e principalmente porque desonera também o judiciário, enfim, dessas demandas que podem ser tranquilamente solucionadas dentro dos PROCONs. Além, é óbvio, desta questão da credibilidade, da natureza jurídica daquilo que está sendo feito dentro do PROCON, que realmente é uma mudança significativa. Bom, nós sempre tivemos uma dificuldade nos PROCONs com relação à definição dos produtos essenciais. E nesse sentido também a presidente determinou a formação de uma comissão que vai elencar o que realmente é essencial e que necessita de troca imediata, que hoje é a grande dor de cabeça que a gente enfrenta. Nós enfrentamos aí nos PROCONs o problema da assistência técnica, né, que aí, digamos, nós poderíamos remeter lá ao princípio da informação, que as pessoas, quando adquirem um produto ou um serviço, dificilmente a gente vai saber onde é que tem assistência técnica, se é perto, se é longe, se existe, não existe, né? Então, quando nós temos a possibilidade agora de elencar de maneira cabalística, categórica, o que realmente tem que ser feita a troca imediata, é uma sinalização de que nós precisamos vencer essa etapa. Não dá mais para a gente ficar neste processo, digamos assim, simplesmente de discricionariedade do fornecedor, do prestador de serviço, entender se troca ou se não troca, né? Então, eu acho que nós avançamos nesse sentido. Eu creio que estas comissões que foram criadas pela Presidência da República para eleger quais vão ser esses 30 itens, vai ter um trabalho árduo, porque, a nosso ver, também nós teríamos muitas outras questões que poderiam ser incluídas, mas já é um avanço significativo do ponto de vista, digamos assim, de outros países, inclusive, que têm experiências um pouco mais avançadas nesse quesito, no sentido de que o consumidor que compra um produto e que paga, às vezes, à vista, nós atendemos diariamente nos PROCONs o lamento das pessoas, às vezes, às vezes, fazerem uma economia durante muito tempo, pagarem um produto à vista, levarem para sua casa, criarem toda uma expectativa em cima daquele produto e ele não funciona, e às vezes as pessoas ficam 30, 60, 90 dias aguardando o retorno daquele produto, porque aquele produto não é caracterizado como essencial. Bom, doutor Cristiano, e uma coisa que chama muita atenção é justamente isso, né? O PROCON do Rio Grande do Sul, ele acaba de lançar o cadastro das reclamações fundamentadas. E entra ano e sai ano, e as operadoras de telefonia, o PROCON tem um trabalho muito forte em cima disso, né? Continuam pontuando, né? Continuam sendo as que ocupam o primeiro lugar nas listas. E aí, não é por acaso que eles estão novamente ranqueando a lista do cadastro de reclamações fundamentadas, porque no ano passado, quando nós tivemos toda aquela movimentação por conta da má prestação desse serviço, da má qualidade da entrega do sinal, houve também por parte da sociedade uma percepção de que estavam sendo lesadas. Então, é um fenômeno que era esperado, inclusive, porque o aumento das reclamações se deu muito em função de que as pessoas adquiriam o serviço, esperavam que aquele serviço pudesse ser prestado com qualidade, mas não sabiam que tinham o direito de reclamar aquilo. Então, serviu, de certa forma, toda aquela mobilização também para aguçar um pouco esse espírito mais crítico das pessoas. E o cadastro de reclamações fundamentadas, como de resto, todas as informações contidas no SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, eles estão municiando, estão ajudando com que esse consumidor tenha a percepção e possa verificar qual é a empresa que tem o maior número de reclamações, qual é a empresa que atende as reclamações, que resolve o problema do consumidor, porque é um filtro também que o próprio consumidor pode fazer. Hoje, o setor empresarial, ele tem vários cadastros que permitem que ele faça, inclusive a nosso ver, às vezes até de maneira equivocada, mas eles nos analisam enquanto consumidores, nos pontuam enquanto consumidores e nos entregam ou não aquilo que eles entendem que nós mereçamos, né? Então, é fundamental que o sistema de defesa do consumidor
tenha também os seus mecanismos, as suas ferramentas de percepção e de diferenciação dos diferentes fornecedores e prestadores de serviço com relação à forma como eles tratam os consumidores. Claro, a gente fala muito dos PROCONs, da força dos PROCONs, que cada vez ganham mais, mas as agências reguladoras também têm o seu papel e o consumidor também tem que aprender a reclamar nas próprias agências reguladoras. É um problema que nós enfrentamos, porque eu já participei de várias audiências públicas em que aí vem lá o pessoal da operadora, enfim, e diz o seguinte: olha, o nosso índice junto à agência reguladora tal, ele está cumprindo as metas, ele está dentro do esperado, mas por que isso acontece? Porque, na verdade, nós também não temos a percepção de que as agências também devem atender o consumidor, que as agências também são constituídas justamente para processar essas reclamações e para resolver problemas dos consumidores. Então, ao mesmo tempo que nós temos que fazer uma reclamação no PROCON, que ir lá tentar resolver o meu problema, nós também temos que fazer com que esses indicadores constem nos relatórios das agências reguladoras. E aqui não vai uma crítica, digamos, velada ao trabalho que os funcionários fazem das agências reguladoras. Mas a crítica que nós do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor temos é de uma maior efetividade do cumprimento, inclusive, da própria regulação. Nós temos um trabalho muito forte com o Ministério Público Federal, que acabou redundando num termo de ajustamento de conduta que foi feito primeiro em âmbito da região metropolitana e depois se expandiu para todo o Estado, e que nós tratamos justamente da inefetividade, né, da própria regulação, porque nós temos questões que estão postas dentro da regulação, quer seja da Anatel, da ANEEL, e que as próprias agências que editam essas resoluções e que colocam elas à disposição da sociedade e acabam não fiscalizando o cumprimento disso. Bom, doutor Cristiano, sobram recursos para a instalação de PROCONs no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto depois do intervalo no programa Direitos desta semana aqui na UPF TV. A gente volta em seguidinha. O programa Direitos dessa semana aqui na UPF TV recebe o diretor estadual do PROCON, Cristiano Aquino. Doutor Cristiano, nós temos no Rio Grande do Sul 80 PROCONs, é isso, né? 497 municípios. E o que mais surpreende nas suas falas, que o senhor diz, é que não faltam recursos para os municípios instalarem PROCONs. Essa é uma verdade em função de que hoje nós temos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, constituímos nesses 2 anos de trabalho junto ao Conselho Estadual uma relação muito soberana, participativa e que nos faz, de maneira muito tranquila, poder afirmar isso, né? Que nós criamos as condições hoje, né? Não há, digamos assim, uma implicação de participação em editais. Hoje, o município, para se habilitar para receber um recurso do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, quer seja para a implantação de um novo PROCON, quer seja para a reestruturação de PROCONs já existentes, ele carece apenas de ter o seu Sistema Municipal de Defesa do Consumidor constituído. O que significa isso? É ter um conselho municipal, é ter uma conta do fundo municipal e é ter o PROCON, que é o órgão executivo da política de defesa do consumidor. Preenchido esses 3 requisitos, imediatamente este município está habilitado a acessar os recursos. Nós temos reuniões mensais do Conselho, em cada reunião dessas nós analisamos projetos, nós aprovamos projetos e depois o trâmite a seguir é o trâmite normal de qualquer conveniamento no Estado, que vai ensejar depois na liberação do recurso. Então nós criamos uma política permanente, né, que faz com que exista essa facilitação para os municípios. Então, os prefeitos, é óbvio que a gente respeita e entende a particularidade de cada município. Tem alguns municípios muito pequenos que efetivamente nós estamos procurando saídas alternativas, a própria unidade móvel do PROCON RS, digamos, o fortalecer os PROCONs da região que tem um pouco mais de estrutura para atender também esses municípios, inclusive com repasse de recursos do PROCON estadual para que seja absorvida essa demanda.
Mas eu não tenho dúvida de que o número ideal de PROCONs não é 80, né? Muito mais do que isso. Eu diria que hoje o Rio Grande do Sul poderia duplicar, triplicar o número de PROCONs, que com certeza nós estaríamos dentro ainda de um critério de necessidade, dada a demanda que se percebe, né? Porque, em tese, né, Rogério, o PROCON estadual deveria atender todos os outros municípios que não têm PROCON municipal. É óbvio que um cidadão que reside a 400, 500 quilômetros de Porto Alegre não vai ir a Porto Alegre fazer uma reclamação do PROCON estadual. Então, o que acontece? Ele acaba ficando muito mais na informação, que nós fizemos atendimento telefônico, e não tendo efetividade na resolução do seu problema, ou tendo que se socorrer do judiciário e, às vezes, esperar muito tempo sem a possibilidade de resolver no âmbito administrativo. Então, é por isso que nós estamos insistindo nesta tecla, né? E agora, principalmente, com a chegada dos novos gestores municipais, né, a partir do mês de janeiro deste ano, nós resolvemos que esta é uma pauta prioritária. Já era, mas agora de maneira mais efetiva, porque realmente os prefeitos que estão assumindo, e eles têm, né, pela natureza da competência, eles têm, digamos, a obrigação de dar o passo inicial. Quem tem que encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para criar o seu sistema municipal é o prefeito. Né? Então, é essa sensibilização que nós estamos trabalhando, fazendo, mostrando aos prefeitos que o PROCON não é um adversário do comércio, muito pelo contrário, ele é um parceiro do bom comerciante, mostrando que a estrutura de atendimento do PROCON é um instrumento de proteção contra esses grandes monopólios. Porque, veja bem, um município lá com 10 mil habitantes, até não tem problema com o comércio local, e se tem, resolve. Muito bem, o PROCON vai servir para isso também, para mediar a relação de consumo. Mas com relação a esses problemas maiores, como a questão dos assuntos financeiros, cartões de crédito, quitação antecipada, telefonia, onde é que o consumidor vai encontrar guarida? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu recebi uma ligação de uma consumidora de Barros Cassal. Barros Cassal fica a 115 quilômetros de Passo Fundo. Cidade mais próxima é Soledade, que também não tem PROCON. Ela fez uma compra através do comércio eletrônico. Essa consumidora tem que sair de Barros Cassal, pegar 2 ônibus, possivelmente, para vir a Passo Fundo resolver o seu problema. Quer dizer, é um transtorno gigantesco para ela. Não, e aí isto revela, digamos, um outro dado que eu acho que é interessante, que muitas vezes, principalmente quando nós vamos para os debates com a área de telefonia ou bancos, que via de regra sempre vem aquele argumento. Mas o número de reclamações que nós temos diante da nossa carteira de clientes é insignificante. E eu tenho que fazer esta afirmação. Infelizmente, ainda, o número de consumidores que conseguem ter acesso a um serviço é muito pequeno. Então, por isso que nós temos que reforçar, fortalecer, abrir novos PROCONs, para que realmente nós possamos ter a percepção da quantidade de problemas que nós temos ainda. E vai justamente nesta lógica do Plano Nacional lançado pela Presidência da República. Nós consumimos mais, mas agora precisamos consumir com mais direitos, né, com mais respeito, e as empresas precisam também ter essa sensibilidade. O dinheiro não falta, o que falta é os prefeitos enviarem os projetos para a Câmara e o projeto ao Conselho Estadual, que é quem faz a destinação do recurso. Exatamente, e o trâmite é muito simples, e inclusive hoje aqui nós lançamos esta cartilha aí da UPF em parceria com a Assembleia, que vai dar um passo a passo também, mais um instrumento que vai estar, digamos, às mãos dos gestores municipais, para que eles possam efetivamente, né, num debate com a Câmara de Vereadores para aprovar o projeto. Eu tenho me predisposto em todos os lugares que há necessidade, inclusive, de fazer essa sensibilização, de conversar com os prefeitos, de conversar com os vereadores. Eu tenho ido nesses lugares, explicado como funciona, colocado a importância do PROCON municipal. Inclusive, nós vamos resolver, acho que um problema importante da região metropolitana, que é o município de Viamão, que hoje nós já temos um projeto de lei na Câmara de Vereadores, então na próxima semana vou estar lá discutindo com os vereadores para justamente trabalhar na perspectiva da aprovação. E é um trabalho que necessariamente precisa desta visão sistêmica, que é aquilo que nós temos insistido, né? O gestor estadual não vai conseguir resolver os problemas no Estado se não tiver a parceria dos municípios, das entidades, das instituições e dos próprios consumidores. Porque nesses locais onde não há PROCON, as pessoas que estão se sentindo lesadas também têm que fazer a sua pressão dentro do cenário local, das suas entidades, e aí
tem OAB, tem associações, tem instituições de ensino, também criar este caldo cultural que vá, de certa forma, convencendo o gestor municipal de que a criação do PROCON nada mais é do que a prestação, na minha ótica, de um serviço público essencial. O PROCON RS tem avançado bastante, né? O doutor Cristiano está numa nova sede, acabou de adquirir também uma unidade móvel que é justamente para percorrer o Rio Grande do Sul fazendo atendimentos. Exatamente. A unidade móvel tem 2 papéis fundamentais a serem cumpridos. O primeiro deles é justamente levar o atendimento. Nós vamos agregar também com o serviço de atendimento, quando a gente for no município onde tem PROCON, inclusive fazer processo de fiscalização a partir da percepção do PROCON municipal. Então, vamos lá a Passo Fundo, estar em Passo Fundo, vai vir a unidade móvel, vai vir a equipe do PROCON estadual e nós vamos verificar aqui com a direção do PROCON municipal, saber, olha, onde é que estão os maiores problemas. Então nós vamos também dirigir a nossa fiscalização nesses dias, vamos também concomitantemente trabalhar com ações de educação em escolas, universidades. Então a ideia é que nós possamos percorrer o estado numa caravana, digamos assim, de defesa do consumidor, de divulgação das ações. E o segundo papel, não menos importante, é quando estivermos naqueles municípios em que não há PROCON municipal, fazermos com que a comunidade perceba, e principalmente os gestores municipais, a importância daquele serviço, a demanda de procura. Então, acho que isso vai dar uma visibilidade muito importante para o PROCON estadual. Era uma determinação do secretário Fabiano de que nós adquiríssemos essa unidade móvel. Vários municípios, inclusive, já se interessaram na ideia. Então, nós vamos ter um roteiro bem intenso esse ano, é mais uma frente que nós estamos trabalhando, e eu não tenho dúvida de que ela dialoga diretamente com essa ideia da difusão da importância do direito do consumidor, da defesa do consumidor no Estado. Pois é, nós temos a cartilha que foi lançada aqui pela Universidade e Faculdade de Direito com a Assembleia, tem os recursos, só falta mesmo a vontade do gestor, né, de colocar no seu município, seja ele médio, seja ele pequeno, um órgão de proteção e defesa do consumidor. E na verdade, às vezes o argumento, digamos, do pessoal, não é, Rogério? Digamos assim, ele também não é altamente significativo. Eu tenho explicado aos prefeitos que a própria estrutura de pessoal do município, porque o PROCON estadual também se encarrega dessa tarefa da capacitação, do treinamento, nós fornecemos também o sistema, o software para trabalho. Então, os funcionários do próprio município poderão ser capacitados para atender no PROCON, e não há, digamos assim, a necessidade, pelo menos em municípios pequenos e médios, não há necessidade de um aporte tão significativo de estrutura de pessoal que vai inviabilizar o município. E de outra banda também, uma parceria que eu reputo extremamente importante e interessante, é onde há as universidades, esta parceria inclusive para esse intercâmbio do aluno que está lá cursando a parte teórica, também para esse conhecimento prático e de um trabalho para a comunidade também. Então, nós temos vários mecanismos que fazem com que essa questão também possa ser vencida. Eu entendo, como gestor municipal que fui, digamos assim, de que muitas vezes o prefeito, principalmente aquele que está assumindo, ele chega na prefeitura e, olha, eu tenho saúde, educação e segurança e infraestrutura, eu preciso resolver isso. E é verdade, né? Todo gestor municipal tem um desafio enorme logo que assumir, e é contas, e é finanças públicas, e é recurso, e é folha de pessoal. Mas não dá para esquecer de que nós temos pautas que são pautas da cidadania, pautas da sociedade, e que em determinado momento, se nós não fizermos aquilo que é necessário, nós vamos pagar uma conta muito maior por isso, né? E nós estamos pagando essa conta. Hoje, quando tu não atende um consumidor, quando tu não presta um serviço de qualidade, o reflexo disso vai acontecer em outro setor da própria administração pública municipal. Quer seja judicializando aquele conflito, que vai acabar onerando, digamos, inclusive as demandas do próprio município, depois junto ao judiciário, quer seja, digamos assim, na percepção da comunidade de que desejaria ter um serviço e não tem, e isso implica politicamente também na visão do gestor municipal. Então eu creio que o prefeito, o gestor público municipal, só tem a ganhar com a criação do PROCON. Ainda mais tendo recursos do Estado, tendo toda essa facilitação do treinamento também. No programa dessa semana a gente recebeu e conversou com o diretor estadual do PROCON, doutor Cristiano Aquino. Obrigado mais uma vez, o senhor tem vindo sempre, atendido os nossos pedidos aqui em Passo Fundo, tem estado muito presente. Parabéns pelo trabalho que vem realizando à frente do PROCON RS. Tá bem, Rogério, agradeço muito. É
sempre é uma alegria estar aqui, né, porque tem duas motivações. Uma para aprender mais um pouco com a experiência de Passo Fundo e outra também para reforçar que aquilo que está sendo feito aqui está dentro da lógica do sistema estadual, daquilo que nós pensamos como política de defesa do consumidor. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV tratando de um outro tema. Esse canal tem um compromisso com a cidadania. Obrigado também pela sua audiência e até lá.